O nome dele era Owen Grady, mas na base o chamavam apenas de o Fantasma. Ele havia servido por 28 anos, sempre em missões que ninguém comentava. Retornou aos Estados Unidos com uma condecoração e cicatrizes que ninguém podia ver. Silencioso, andava pelos corredores da base Hawthorne como uma sombra esquecida. Cuidava da manutenção, consertava os portões, ajudava os jovens recrutas sem cobrar respeito. Mas os novos oficiais não viam nele um herói. Viam um incômodo. E numa manhã fria, o mandaram embora com um aviso seco. Você não pertence mais aqui. Ele não disse uma palavra. Só deu meia volta, recolheu suas ferramentas e sumiu por entre as árvores. A base inteira ficou em silêncio após sua partida, como se tivesse perdido algo invisível. Alguns soldados mais antigos evitaram comentar, mas se entreolharam com pesar. Havia rumores de que Owen conhecia mais daquela base do que qualquer general. Diziam que ele tinha mapas antigos, chaves que ninguém sabia onde encaixavam. Um recruta jurava ter visto Owen conversando com um velho rádio escondido. Outro dizia que ele conhecia túneis sob o solo, construídos nos anos 40. Mas ninguém ousava confrontar os superiores. E enquanto o mundo girava normalmente, Owen desapareceu como poeira levada pelo vento. 3 dias depois, algo estranho começou a acontecer. A cidade de Hawthorne, que ficava a 5 quilômetros da base, começou a experimentar apagões repentinos. Luzes piscavam sem motivo, cães latiam para o nada e pessoas relatavam ouvir um zumbido vindo do chão. A internet caía toda a madrugada às 3h17, sempre no mesmo minuto. O xerife local, Walter Briggs, tentou investigar, mas seu rádio começou a emitir vozes distorcidas. Ele pensou em procurar ajuda da base, mas os oficiais disseram que tudo estava normal. Ainda assim, soldados foram vistos vigiando os limites da cidade durante a noite. E então, as pessoas começaram a sumir. Primeiro foi o velho Barnes, que vendia jornais na esquina desde 1962. Depois, a bibliotecária Clara. E em seguida um grupo inteiro de escoteiros que acampava nos arredores. Todos sumiram sem deixar rastros, nem pegadas, nem gritos. O pânico se espalhou como fogo seco em Pasto Alto. A cidade entrou em alerta, mas não havia para quem pedir socorro. Até as linhas telefônicas pareciam amaldiçoadas, ecoando vozes que ninguém reconhecia. E enquanto o medo se espalhava, o nome de Owen Grady voltou a surgir. Alguém sugeriu procurá-lo, mas ninguém sabia onde ele estava. O único que ainda tinha contato com Owen era o padre Callahan. Ele contou que Owen aparecera na igreja uma semana antes, com olhos cansados e uma pergunta estranha. Você acredita que uma cidade pode desaparecer sem fazer barulho? O padre não entendeu na hora, mas agora aquilo fazia sentido demais. Callahan revelou que Owen havia construído algo sob a cidade décadas atrás. Um sistema de defesa, ou talvez um aviso. Mas ninguém na época deu importância. Acharam que ele estava traumatizado pela guerra. Agora, todos queriam ouvir o que ele tinha a dizer. No 7º dia após sua expulsão, a cidade acordou envolta por um nevoeiro denso. Era como se o céu tivesse caído, engolindo tudo em silêncio. As casas pareciam flutuar em um mundo paralelo. Os sons eram abafados, as sombras mais longas. Pessoas corriam pelas ruas, mas sem direção. Os celulares mostravam apenas uma palavra na tela. Desconectado. As escolas fecharam. O hospital ficou sem energia e ninguém entrava ou saía da cidade. Nem mesmo os soldados da base apareciam mais. Foi quando alguém encontrou uma caixa deixada na porta da prefeitura, com o nome de Owen Grady escrito à mão. Dentro da caixa havia fitas antigas, mapas e um gravador. O prefeito, em desespero, reuniu o que restava da população no salão comunitário para ouvir as gravações. A voz de Owen surgia nítida, calma, como se soubesse exatamente o que estava por vir.
Ele falava de uma anomalia sob a cidade, um buraco no tecido da realidade detectado durante uma missão ultra-secreta em 1987. A base foi construída ali não para proteger o país, mas para conter o que havia embaixo. Com o tempo, o protocolo foi abandonado e a ameaça esquecida. Mas Owen nunca esqueceu. Ele ficou para vigiar, até ser expulso. O gravador continuava, agora com tons mais urgentes. Se vocês estão ouvindo isso, significa que eles já acordaram. Owen explicava que algo vivia sob Hawthorne, algo que não era humano. Um experimento? Uma presença? Nem ele sabia ao certo, mas alertava. Eles não gostam de ruído, não gostam de luz, não gostam de mentiras. E no fim da gravação, uma última frase deixou todos arrepiados. Eles só me deixaram viver porque eu respeitei o silêncio deles. O salão ficou em silêncio absoluto. E então as luzes se apagaram pela última vez. Na manhã seguinte, um comboio militar tentou chegar à cidade. Mas onde deveria haver ruas, havia apenas um campo vazio. Como se Hawthorne nunca tivesse existido. Nenhuma construção, nenhuma árvore, nem mesmo pegadas. As coordenadas batiam exatamente com o que era o centro da cidade. Mas o lugar era agora um vazio perfeito. Os militares recuaram atônitos, e naquele instante um fax surgiu misteriosamente na base. Eles levaram tudo, menos ele. Owen foi encontrado 3 dias depois, sentado à beira do lago Salton, a 40 quilômetros de Hawthorne. Estava em silêncio, olhando para o horizonte como se esperasse alguma coisa. Um agente da inteligência tentou interrogá-lo, mas ele só disse uma frase: "Eu avisei." Depois disso, se recusou a falar com qualquer pessoa. Foi colocado sob custódia em uma instalação subterrânea. Médicos disseram que sua mente parecia intacta, mas sua frequência cardíaca era baixa demais para um ser humano. Era como se estivesse entre 2 mundos, nem morto, nem vivo. Nos dias que se seguiram, Hawthorne foi oficialmente declarada zona de contenção. Documentos públicos foram apagados. Mapas digitais atualizaram automaticamente, removendo a cidade de seus registros. Os moradores sumidos foram declarados como nunca existentes. Famílias fora da cidade começaram a ter memórias confusas. Era como se o mundo inteiro estivesse sendo reprogramado para esquecer Hawthorne. Mas não Owen. Ele lembrava de tudo. E ele escrevia. Em um caderno, escondido sob o colchão de sua cela, os guardas encontraram páginas repletas de símbolos. Palavras escritas em uma língua que não pertencia a nenhum alfabeto conhecido. Mas entre os rabiscos, uma frase recorrente aparecia. Eles não destruíram, eles levaram para ouvir. O que isso significava, ninguém sabia. Mas uma agente de segurança, ao ler essa frase em voz alta, desapareceu na frente dos colegas. E a cela de Owen ficou vazia na manhã seguinte. Os sistemas de vigilância mostraram apenas estática. Alarmes soaram por 5 segundos. E pararam, de repente. Ninguém viu Owen sair, mas sua ausência era clara. Em seu lugar, apenas uma folha de papel dobrada com uma palavra: equilíbrio. Foi instaurado um pânico interno na instalação. A ordem era encobrir tudo, mas uma gravação de voz não identificada apareceu nos servidores da base. Vocês o expulsaram. Ele os protegeu. Agora lidem com o silêncio. Cientistas começaram a estudar os dados deixados por Owen. Suas anotações batiam com registros esquecidos da CIA dos anos 50. Um projeto chamado Ecos de Babel, que falava sobre entidades que se alimentavam de frequência humana. Voz, eletricidade, agitação. O silêncio era sua linguagem, sua casa, sua arma, e Hawthorne havia quebrado o pacto antigo. Owen era o guardião designado para mantê-lo. Quando foi expulso, o selo foi rompido. No final daquele ano, relatos de desaparecimentos começaram a surgir em outras cidades. Todos seguiam o mesmo padrão.
Interferência elétrica, silêncio absoluto e sumiços em massa. Os investigadores chamaram de fenômeno Hawthorne, mas ninguém sabia como impedir. Alguns diziam que Owen havia se tornado um com as entidades. Outros acreditavam que ele ainda tentava alertar os humanos, mas ninguém sabia onde ele estava. Meses se passaram e a memória de Hawthorne começou a desaparecer, até mesmo dos que viveram lá. Fotos familiares mostravam rostos desconhecidos e paisagens que ninguém reconhecia mais. Cartas se apagavam como tinta mágica. Diários viravam páginas em branco. Mas uma mulher, Emily Rhodes, antiga jornalista local, se recusava a esquecer. Ela mantinha um mural escondido em seu porão, com recortes, nomes e datas conectadas por fios vermelhos. Era a irmã de um dos escoteiros que desapareceram. Emily havia gravado uma entrevista com Owen dias antes dele ser expulso. E naquela fita havia algo que ninguém havia notado. No minuto 13 da gravação, Owen interrompe a conversa e olha fixamente para a câmera. Seus olhos parecem mudar de cor por uma fração de segundo, e ele sussurra: "Quando eles levarem tudo, haverá uma chance. Apenas uma." Depois a fita volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Emily passou a estudar isso obsessivamente, cruzando com os dados do projeto Babel. Ela descobriu que os seres não suportavam registros analógicos, só digitais podiam ser apagados. Começou então a espalhar fitas cassete com gravações de vozes de moradores de Hawthorne. E cada vez que uma fita era ouvida, uma lembrança era restaurada em alguém. O governo tentou conter as fitas, chamando de vírus psicológico, mas era tarde demais. Em fóruns obscuros, pessoas relatavam sonhos com uma cidade no nevoeiro. Outros diziam acordar com areia nos sapatos, mesmo vivendo em lugares urbanos. Alguns afirmavam ouvir o nome Owen, repetido em ondas de rádio AM. Uma rede de resistência silenciosa começou a se formar. Eles se chamavam os Guardiões do Silêncio. E o objetivo era claro: restaurar o nome de Hawthorne. Emily foi contatada por uma figura misteriosa, um homem encapuzado com uma voz eletrônica. Ele entregou a ela uma mala com papéis, mapas e coordenadas. Dizia que Owen ainda estava vivo, mas em outra dimensão, e que havia um ponto de entrada, o antigo cemitério da cidade, agora soterrado por concreto. Emily não hesitou. Juntou um grupo de 5 pessoas, todas com lembranças fragmentadas de Hawthorne, e partiram rumo ao deserto onde a cidade fora, apagada. Ao chegarem ao local, viram apenas terra batida e silêncio, mas quando colocaram uma das fitas para tocar, algo mudou. O chão tremeu levemente e uma das árvores mortas floresceu por 3 segundos. Então uma porta de ferro surgiu do solo, enferrujada mas viva. Emily respirou fundo e entrou primeiro. Lá dentro, túneis antigos se estendiam como veias. Nas paredes, inscrições que pareciam pulsar. E ao fundo, uma luz azul tremulava. Eles caminharam por horas, ou talvez minutos. O tempo ali era instável. Vozes ecoavam ao longe, algumas familiares, outras indecifráveis. No centro da estrutura, encontraram uma sala circular com espelhos em todas as direções. E em uma cadeira, Owen. Ele estava mais velho, mas seus olhos brilhavam com uma lucidez assustadora. Disse: "Vocês me encontraram antes do fim." Emily se aproximou e ele segurou sua mão. A cidade ainda existe, mas está suspensa no limiar do silêncio. Owen explicou que os seres haviam criado uma prisão entre realidades, uma espécie de limbo onde tudo era observado, mas nada era ouvido. Os habitantes de Hawthorne viviam ali, em uma repetição eterna, como ecos. Mas havia uma maneira de trazê-los de volta, restaurar o primeiro nome. Segundo ele, tudo começou com o nome original da cidade, um nome esquecido e proibido. Era isso que os seres temiam, a identidade completa.
e só alguém com memória intacta poderia pronunciá-lo. Sem ser levado, Emily percebeu que essa missão estava destinada a ela. Owen entregou-lhe um pergaminho antigo com o nome gravado em letras de ouro. Leia em voz alta quando estiver no centro do círculo, disse ele. Mas esteja preparada. Eles vão tentar impedir. Ela sentiu, com lágrimas nos olhos, sabia que não poderia falhar. Owen sorriu pela última vez e desapareceu em uma névoa azul. E a sala começou a desmoronar. O grupo correu pelos túneis, perseguidos por sombras que gritavam sem som. Um deles foi levado, puxado para dentro de um espelho que virou fumaça. Os demais escaparam por segundos, voltando ao deserto com o pergaminho intacto. Emily caiu de joelhos, sentindo o peso do nome queimando em suas mãos. Ela sabia que não tinha muito tempo. Na noite seguinte, ela voltou sozinha, traçou o símbolo no chão com sal, velas e gravações analógicas. E então, leu o nome. O vento parou. Os pássaros congelaram no céu. Um som profundo ecoou pelas montanhas, como um suspiro de 1000 ecos, e diante dela, a cidade. Hawthorne ressurgiu como se nunca tivesse sumido. As casas, os postes, os rostos, tudo estava lá. Pessoas caminhavam sem saber que haviam desaparecido, mas quando viam Emily, sorriam com gratidão. A cidade havia sido libertada, mas com uma condição. Jamais poderia ser registrada novamente. Nenhum GPS, nenhum mapa, nenhuma notícia. Apenas aqueles que lembrassem com o coração poderiam encontrá-la. Emily aceitou esse fardo com honra e fundou uma pequena rádio local que transmitia histórias antigas em fita. Todos os dias ela repetia uma frase. Se você está ouvindo isso, você se lembra. E isso bastava. O mundo seguiu sem saber que por pouco havia perdido uma cidade inteira. Mas pessoas começaram a relatar encontros com uma senhora de voz doce e olhos determinados. Ela aparecia em lugares improváveis, oferecendo uma fita, um mapa ou apenas um nome, e então sumia. Alguns diziam que ela era um anjo, outros que era apenas uma mulher com uma missão, mas todos sentiam que havia algo maior por trás da sua presença. Numa noite de inverno, um jovem soldado da nova geração da base Hawthorne encontrou uma fita cassete na porta de seu alojamento. Estava escrita à mão, para quando o silêncio voltar. Ele colocou a fita no gravador e ouviu a voz de Owen. Se eles voltarem, lembre-se do nome, proteja o equilíbrio e nunca jamais expulse aquele que guarda a porta. O soldado não entendeu tudo, mas gravou cada palavra e a fita desapareceu no dia seguinte. Anos depois, quando a base foi desativada, encontraram uma sala secreta com as iniciais OG. Lá dentro havia centenas de fitas, mapas, livros e cartas nunca enviadas. Todas contavam a história que o mundo esqueceu. E no centro da sala, uma frase gravada na parede. O silêncio é o preço da ignorância. O local foi lacrado, mas alguns dizem que ainda se ouve uma rádio subterrânea vindo dali. E quem escuta sonha com ruas cobertas de neblina e vozes que sussurram nomes. Sempre o mesmo nome, Hawthorne. E assim, a história do veterano que foi expulso da base virou lenda entre os poucos que ousam lembrar. Uma história de sacrifício, esquecimento e redenção. Não era sobre monstros ou guerra, mas sobre o preço de ignorar o passado. Owen Grady sumiu para o mundo, mas salvou uma cidade inteira da inexistência. Sua missão nunca foi reconhecida oficialmente. Mas nas fitas, ele ainda fala, esperando que alguém ouça e se lembre antes que o silêncio volte.